Olá meus caros, aqui é o Corvo. Sejam bem-vindos novamente para mais uma sessão do Cine Corvo. Vamos provar mais uma vez o néctar do cinema juntos. Eu gostaria de iniciar a minha fala reforçando que, essencialmente, aquilo que faz de um filme uma arte refinada definitivamente não é a arrecadação com bilheteria ou a popularidade na sua época de exibição, e sim a capacidade deste sobreviver ao teste do tempo, não definhar e se manter relevante quando todos os envolvidos na sua produção já terem partido. É a capacidade de provocar e estimular reflexões nas gerações futuras, aquelas que não fizeram parte do contexto histórico onde o filme foi produzido. The Devil's Advocate, filme de 1997, definitivamente está sobrevivendo. E está fazendo isso maravilhosamente bem. Sendo honesto, não vejo o menor indício de que isto mudará nas próximas décadas, porque The Devil's Advocate possui na sua estrutura provocações as quais não são particulares de uma década ou era específica. Por se tratarem de questões culturais que acompanham a sociedade, as instituições públicas e também privadas, ele é um filme que continuará sendo útil para que façamos uma leitura e questionamento acerca das duas instituições que fazem parte do cerne do filme: a instituição religiosa e a instituição jurídica, indubitavelmente as duas que mais possuem influência na sociedade quando nos referimos a discursos morais. A moralidade é um dos alicerces de ambas as instituições, que obviamente não atendem interesses apenas altruístas, muito pelo contrário. Como instituições de poder, o exercício do mesmo nem sempre visa o bem ou a justiça, mas apenas a manutenção do próprio poder nas mãos daqueles que o possuem. O filme, dirigido por Taylor Hackford, é uma adaptação do excelente livro de Andrew Niederman, de mesmo nome. Em seu elenco, os principais destaques, sem dúvida, são Charlize Theron, Al Pacino e Keanu Reeves, cujas atuações individualmente são excelentes. Em termos de trabalho cênico, vocês estarão muito bem servidos com este filme, especialmente devido a Theron e Pacino. Reeves está em bom nível, mas dentro do que se espera dele. Theron surpreende muito. Já Pacino, com papéis dignos do seu gabarito, nunca decepciona. Inevitavelmente o filme aborda, como mencionei, questões acerca da moralidade. Toda obra que contém a figura do diabo e o exercício jurídico tende a ganhar tais traços, não se dissociar deles. E The Devil's Advocate não tem a menor intenção de esconder isso. Na verdade, ele quer utilizar a questão da moralidade para alargar um pouco a percepção do telespectador. Ele quer que vocês percebam que, embora haja um grande antagonista no filme, que é John Milton, uma clara referência ao escritor e autor do poema épico Paradise Lost, Paraíso Perdido, ele não é necessariamente aquele quem puxa as cordas e controla todos como marionetes. Certamente ele tem responsabilidade na construção do palco para a encenação, isso ele até admite. Mas quem sobe ao palco para atuar por conta própria, certamente são as pessoas. O fenômeno da tentação é bastante claro, assim como o da manipulação e da sedução. Todas essas coisas estão explícitas no filme, algo que Al Pacino, que é John Milton, utiliza com a criatividade e perversidade que dele são esperadas. Mas ele não força ninguém a subir no palco. Nele, todos sobem sozinhos. Esta é a forma escolhida pela obra para demonstrar as implicações do livre-arbítrio e também de apontar categoricamente para a hipocrisia que muitas pessoas praticam ao culpabilizar uma entidade maligna, um mal superior ou algum terceiro pelos seus atos. The Devil's Advocate é um filme que coloca todos diante do espelho, totalmente desnudos, que abre o álbum de fotografias e os diários pessoais, que desenterra as memórias recalcadas e obriga todos a olharem para o lixo de que foram autores, que tiveram participação. É como se John Milton estivesse dizendo: você me culpa? Pois veja por si mesmo. Veja as decisões que tomou, aquilo que você escolheu para si, aquilo que causou aos outros. Sua obra, somente sua. As ferramentas estavam à sua disposição. Eu facilitei, mas nenhuma força colocou-as em suas mãos e o coagiu a usá-las. Você fez isso por si mesmo. É uma reflexão potente e muito assertiva.
e não apenas válida para religiosos fanáticos hipócritas ou advogados e juristas corruptos e imorais, que são as figuras utilizadas aqui no filme. É uma provocação que pode se estender a praticamente todos os segmentos da sociedade, a todas as instituições, grupos e seus membros. E esta é uma das forças do filme, porque é um debate que se renova e se faz necessário constantemente. Mas, embora este debate seja de natureza moral, eu chamo a atenção do ouvinte sobre a necessidade de não torná-lo moralista. E o meu exercício ao comentar The Devil's Advocate é exatamente este, de não fazer de minha fala uma lição moral. Eu não sou presunçoso a ponto de dizer como as pessoas devem viver suas vidas. Na verdade, acho mais assertiva a provocação sobre como elas vivem, não para que elas mudem de ideia, mas para que elas percebam com mais clareza as consequências das suas próprias escolhas, a natureza da responsabilidade delas no caminho que optaram para si. É por esta via que avalio que o debate de um filme com as características de The Devil's Advocate deve seguir, para não cair justamente na hipocrisia que ele está esfregando na cara do telespectador, muitíssimo bem ilustrada no jovem advogado Kevin Lomax, interpretado por Keanu Reeves. Quando se compreende a essência e questionamento central deste filme, não importa mais se uma pessoa acredita no diabo ou se ela é cética em relação a isso. Porque, independente do lugar que você esteja, o questionamento se manterá. Caso você creia no diabo enquanto uma entidade antropomórfica, a conduta que está sendo avaliada não é a dele, mas a sua. Ele só fez o convite. Do mesmo modo, caso você seja um ateu, a figura do diabo pode servir apenas como um símbolo que traduz uma gama de personalidades, comportamentos, práticas profissionais e políticas que apontam para um modelo idealizado de vida, incentivado socialmente e pregado como modelo de sucesso. O questionamento continua para você também. O que está em questão aqui não é a crença ou descrença no diabo. É algo que se traduz na seguinte pergunta: você está ciente das suas escolhas e do preço que deverá pagar por elas? Toda escolha implica em consequência, e eu, Corvo, neste bate-papo não vou questionar as escolhas em si. Dou um passo atrás e questiono se a pessoa está ciente do que esta escolha implica, do preço a ser pago por elas. Toda escolha tem o seu preço, e não dá para ter tudo. Que tipo de vida você escolheu ter? O que é mais importante e fundamental nela? O modelo que escolheu é compatível com aquilo que mais preza? Essas coisas poderão ser mantidas nele? Este tipo de questionamento que um filme como The Devil's Advocate pode oferecer, porque na hora que a conta chegar, ela chegará com a sua digital, com a sua assinatura. Entendam, meus caros, não há vítimas aqui. A intenção é claramente de responsabilizar quem de fato possui culpa no cartório. E todo mundo está com as mãos sujas. O fato de o filme escolher a carreira do direito foi algo interessante e assertivo a meu ver, porque ele acaba deixando uma coisa bastante clara também, principalmente para leigos. Qualquer ideia de simetria entre justiça e os aparelhos jurídicos, ou seja, aqueles responsáveis por garantir a justiça, é algo falso. E é falso porque isso não é algo natural, já dado. É algo que estamos sempre em busca. Justiça não é sinônimo de instituição jurídica. É algo que está para além disso, cujo um dos meios de busca é o exercício ético da profissão de jurista. O personagem Kevin Lomax e o seu exercício profissional levantam questões de natureza éticas e conceituais muito interessantes. Coloca-nos a questionar o que seria de fato um advogado de sucesso. Seria apenas alguém que não perde casos? E é este o sentido real e ético da advocacia? É apenas isso que ela deveria visar? É esta a direção do questionamento neste filme. Lomax, como acompanhamos, defendeu vários clientes cujo delito e culpa eram claros e evidentes. Eles não eram inocentes. Legalmente, Lomax não está errado em exercer a defesa, pois todos os cidadãos têm direito a se defender. É parte do procedimento e que também deve ser garantido. Dito isso, é importante perceber que o aparelho jurídico não obriga Lomax a defender os clientes que ele mesmo encontrou evidências
de que eram culpados. É algo que cabe a ele escolher. Cada vez que seus clientes revelam ser culpados no cartório, o filme retoma novamente a questão ética da profissão e coloca Lomax contra a parede, como se perguntasse a ele: o que você vai escolher, agora que sabe a verdade? Ser ético ou ser, entre aspas, o vencedor? O advogado de sucesso? Defenderá a verdade ou apenas seu interesse pessoal? Vai acumular dinheiro, fama e poder por nunca ter perdido apenas para manter o status social e profissional? Estes questionamentos intrínsecos ao filme são bastante interessantes porque quando Lomax é confrontado em relação às escolhas que ele fez, previsivelmente ele alega alienação ou manipulação, quando de fato raramente é isso que realmente acontece. Na verdade, isso é algo muito raro de acontecer em The Devil's Advocate num todo, porque as cartas sempre estão todas na mesa. John Milton é uma grande personalidade, influente, charmoso e sedutor, obviamente. Ele é o símbolo da tentação que está sempre presente. Mas não há, em nenhum momento, nada obrigando Lomax a defender seus clientes ou optar pela sua carreira ao invés da esposa, que sofre bastante com a solidão e alienação que ele a submeteu. The Devil's Advocate está dando um recado explícito. O mal existe, mas ele não é um poder sobrenatural exercido sobre os humanos, e sim uma forma dos humanos de exercer o poder. E é algo que eles escolheram fazer, por ganância, vaidade, status ou outras motivações além dessas. Ao sentir o gosto do poder, Lomax se deixa levar. Fica entorpecido em relação aos valores que supostamente eram os mais importantes para ele. O amor da esposa e a honestidade profissional começam a ficar em segundo plano, devido ao prazer que o personagem sente por estar ascendendo socialmente. The Devil's Advocate trabalha constantemente com estes elementos. De certa forma, ele representa uma balança, que indica a luz e a sombra dentro de cada pessoa e a tentativa da mesma em se equilibrar neste embate, nesta guerra interna. Há uma fala de John Milton que ilustra muito bem a questão. Ele diz: você afia o apetite humano a ponto de ele partir átomos com seu desejo. Você constrói egos do tamanho de catedrais e conecta o mundo com fibras óticas a cada impulso do ego. Atiça os sonhos mais tolos com as fantasias chamadas dólar e ouro, até que cada ser humano aspire a imperador e se torne seu próprio Deus. E o que vem depois disso? É um questionamento muito bom, sinal de boa condução textual e conceitual, porque ele faz uma ligação direta com a representação simbólica do diabo na cultura ocidental. Apresenta-o como algo que nos coloca em contato com a parte sombria que nos habita, com as necessidades do ego e as tentativas de satisfazê-lo através das riquezas materiais. É algo bem representativo da estrutura social em que vivemos, e não à toa Nova York foi escolhida como cenário para a trama. Wall Street, o centro de todas as tramóias, tendências, manipulações, disputas, corrupções e traições, onde interesses particulares podem afetar a vida de bilhões em escala global. Nenhum lugar pode ser melhor para representar o parque de diversões do diabo, não é mesmo? Os polos econômicos são, sem dúvida, os polos também dos egos e das tentações. Por fim, eu não poderia deixar de reservar um espaço para falar da estupenda atuação de Charlize Theron nesse filme. Al Pacino, como sempre, rouba a cena e é esperado que os holofotes fiquem muito sobre ele, por ser um nome pesado do cinema americano. Com um papel como este, então, a coisa se intensifica ainda mais. E isso acaba fazendo com que Charlize Theron seja esquecida quando falam sobre esse filme. Um erro que eu não vou cometer aqui. Ela está simplesmente maravilhosa, meus caros. Sua personagem Mary Ann, que é a esposa de Lomax, acaba sofrendo um definhamento mental em virtude da obsessão do marido com a carreira, praticamente a abandonando na nova vida que escolhem seguir em Nova York. Ela está totalmente sozinha e sem as amizades, referências
que anteriormente ela tinha quando vivia no interior. Quando Milton convida Kevin Lomax para se juntar ao seu escritório, a vida de Mary Ann, que aparentemente se tornaria um conto de fadas devido aos altos rendimentos que o marido ganharia, em pouco tempo vira um pesadelo. O dinheiro traz muitas facilidades e comodidades, mas algumas coisas ele não é capaz de substituir. A vida conjunta anteriormente planejada foi completamente negligenciada por Lomax, que transformou a esposa em apenas um apêndice dele. E isso, aos poucos, vai minando completamente a saúde mental dela. A atuação de Theron é um dos pontos altos do filme. É algo sensibilizador assistirmos ela definhando e como a atriz sul-africana se entrega para o papel. Sim, meus caros, para quem não sabe, Charlize nasceu na África do Sul, em Benoni. E vejo no personagem de Mary Ann uma importância tão grande como as outras questões que foram abordadas no filme que apontei, principalmente pelo fato de, ao começar a perder a saúde, acontecer algo previsível que muitos homens fazem com as mulheres: culpabilizá-las por algo onde existe a participação direta deles no problema. É aquele momento onde o rótulo da louca é colado nelas. Lomax se tornou alguém não apenas ausente, mas incapaz de minimamente ouvi-la. Suas angústias são desabafadas desde o princípio, mas é como se elas entrassem em um ouvido de Lomax e saíssem pelo outro. E acompanhamos este elemento do filme constantemente, é algo que continua, inclusive, relevante de pensarmos nos tempos atuais, para construirmos debates e críticas acerca do tema, porque este tipo de comportamento, de conduta, não mudou. As relações entre casais continuam assim ainda, né? Com este nível de toxicidade, estigmatização, que normalmente cai na figura feminina. No mais, creio que devo parar por aqui. Nunca gosto de esgotar os filmes, mas apenas iniciar uma argumentação e explanação que pode e deve perfeitamente continuar depois. Para terminar, apenas indicarei que prestem atenção em alguns recursos técnicos utilizados em The Devil's Advocate, que não são tão comuns. Por se tratar de um drama com elementos sobrenaturais e horror, é esperado efeitos especiais e vocês encontrarão aqui. Mas o que chama mais atenção tecnicamente não são eles, porque eles estão adequados à época do filme. Na verdade, eu grifo uma técnica chamada flash forward. Basicamente, se trata de um recurso literário e cinematográfico que tem a função de fazer o contrário do que faz um flashback. Ao invés de mostrar no presente cenas do passado, The Devil's Advocate em alguns momentos irá fazer uma projeção do futuro, daquilo que está por vir. Ele colocará Lomax fazendo uma avaliação do que aconteceria caso ele tome alguma decisão X ou Y. O fim do filme é um excelente exemplo do uso do flash forward. É onde vocês conseguirão perceber o uso deste recurso com mais facilidade. Além disso, o final do filme também servirá para que reflitam que passar por situações extremas não necessariamente leva uma pessoa a aprender com seus erros. Que o exercício da reflexão deve ser algo constante. Quando assistirem, vocês entenderão melhor a que estou me referindo. Um abraço a todos.